Dinorá, Boa noite. boa noite. Mariane chegando. Boa noite, Mariane. Ana Cláudia, ela ainda está muda. Conecte. Mariane, Noite. boa noite. Ana Boa Cláudia, noite, Ana Cláudia. Noite, boa Bem? noite. boa Oi, noite. Ana. Hoje estou no computador para conseguir falar direito. É um problema, né? Daíla chegando A Daíla. também. Daíla vai falar hoje. Oi, Daíla, tudo bem? Oi, Oi, Diná. Taíla. Oi, Kainan. Ai, ai, já chegou Gente, chegando todo mundo, né? Assim que eu gosto. Ana aqui, Cláudia, eu, Mariane, oi, pra eu, todo mundo. eu tomei um anti-inflamatório e tô caindo de sono. Eu tô com medo de Duas. dormir. Ah, eu acho que eu vou deixar minha câmera desligada para não pagar mico aqui. Esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça, não. Vamos bater cabeça. Mas Ai, menino, por Eu que vou desligar anti-inflamatório, querida? só para mim ir lá pro quarto, que eu estou na meu, cozinha. meu dente quebrou, cara, e a minha gengiva tá com retenção de gengiva, meu dente quebrou, aí tá doendo. Aí eu tomei, o meu dentista é só sexta-feira. Uau! Aí eu tomei por conta própria, um diclofenaco, né? Mas eu tô assim, grogue. Se Eu não tô... consola comigo, Mariane, eu estou sem dente nenhum em cima. Tá mais ou menos assim, porque isso aqui foi um implante que eu fiz há trocentos anos atrás e agora tá caindo tudo, né? Mó problema. Mó saco. Eu vou Mas, começar a fazer os implantes. Eu eu estou vou. eu tô eu- usando uma prótese provisória, mas para comer eu não consigo comer com ela. eu me lembrei de você realmente, quando quebrou, Comendo né? só papinha mesmo. Aí eu vou numa escola que tem de odontologia, porque o preço é uma loucura, e eu não sei como é que vai ser. Aí eu vou lá sexta-feira na escola ver o que que se paga só material, tanta coisa. Mas vocês sabem que, apesar disso tudo, eu estou tranquila, Ah, que ótimo! estou Que tranquila, bom. porque eu estava num estágio de negativo e pegar o negativo e focar. Não, eu estou tranquila, não sei o que Que está acontecendo. bom! É Que o bom! processo. É o Não é, processo. Ana Cláudia? É o processo. É o processo de cura. É, Exatamente. eu Você acho toma Eu estou consciência. encarando assim. Hoje na Hackmara lá da Kista deu certinho. É, meus papelzinhos aqui, ó. bem, deixa eu abrir o meu livro, né? Que eu tenho que achar Isso, aqui. já vamos Tenho, encontrando aí. Ana tenho Cláudia, três coisas para Aonde que a curar. gente está? Eu nem lembro se eu vi na passada. acho que na passada você não veio. Anda mais uma Não. página aí. A gente vai entrar no parágrafo que fala assim: se o primeiro nível de desenvolvimento. Ai, meu Deus. Tá na Peraí. carta 8, né? Isso. Ih, perdi o papel aqui. Página. 392. Estou na 393. E no meu será o quê? É Esse é o carta primeiro, não, é o 8. primeiro A gente, parágrafo. acho que é 19. Tem em negrito os mestres da 19 verdade. foi semana passada o seu, Mariane. Agora Se não for sei. no livro grande, é na 298. 298. Se Não, o for no meu livro livro Na grande, internet. o meu na PDF. internet, É. Qual que vai foi lá que que você tem na falou? PDF. Hã? Hã? Tem o número do número da carta, número da página da carta, entendeu? Então, Então, você vai precisar página contar o 8. número de páginas da É o carta. seguinte, essa página ela começa lá em cima como mais elevados com os quais dominarás as emoções. Pode ir seguindo que eu vou acabar achando, eu sempre acho. O Começa mesmo assim, o princípio? parágrafo que a gente vai começar, ô Mariane,
É ser o primeiro nível de desenvolvimento. É o terceiro parágrafo. No nosso, no Peraí. meu e do Zeca, é o primeiro Segundo. parágrafo. Tem o restante da página anterior, depois já começa esse parágrafo. Uhum. A página Eu vou fazer o, 332. eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu celular, procurar lá e achar aqui. Vocês seguem, Isso. dama? Vai indo. Isso. Deixa eu desligar aqui o som. Bom, vamos começar. Vamos. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento, vou receber a Margarete. A Margarete chegou. Boa noite, Eita, minha querida. Boa Margarete. Tudo noite, bom, boa noite, querida? querida. Boa noite. Tudo, meu lindo, tudo, meu lindo. A Tayla está Bem-vindo, chegando também. Vamos esperar a Tailinha. Ah, Queridíssima. vai. Oi, Thay. Conecte Estamos seu... todas? Aí! Oi, A Tayla. turma Tudo bem, toda? querida? Boa noite, gente. Minha Comunidade Taila, que linda. querida, Ana Cláudia, Mariane, Margarete, Daíla, Dinorá, Zeca. Beijo para todos vocês. Cadê a Mariane? Ah, tá aí. Mariana está ali no cantinho. Nós estamos no parágrafo, na parte 19, o parágrafo que começa é ser o primeiro nível de desenvolvimento. Ser o primeiro nível de desenvolvimento. Achou? Então vamos. Fala para mim qual página que está para ajudar a Mariane a encontrar. Página 20, 20, viu, Mariane? do PDF. 20 no PDF. 20 no PDF. Estou Isso. ouvindo, peraí. Aqui temos. Tem alguma coisa em negrito? Tem alguma Os coisa em negrito aí, mestres Tayla? da verdade. Tem. Os mestres da verdade. Tá, Isso. eu vou achar. Pode ir indo, não se preocupem comigo. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, este é o ponto de partida do caminho espiritual, da alma que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa sentada lá em cima, ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso. Pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência vida, ela começa a ver algumas das atividades magnético-emocionais de ligação e rejeição às quais ela se apega. Por fim,
ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse e repulsão e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente, é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que têm dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental e emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística. E há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado neste raro conhecimento do eu, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideraram o pecado personificado. Mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde você está na percepção espiritual. Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra Deus, que não há pecado contra outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis, somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos aos outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, uma vez que tudo que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, por fim, a fará questionar a existência. E fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Pim, 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 Sim. pim. Caraca! Só, Tayla, respondendo um monte de questionamento, né, que você anda fazendo por aí. Ai, que lindo, né? Esse cara é o cara. Esse é o cara. Esse é. Fiquem à vontade para falar o que quiserem. Quem quer falar sobre personalidade magnética? Gostei disso. Todos nós temos personalidade magnética, né? Que é essa força de atração e repulsão. Isso é magnetismo, né? Atração e repulsão. E o elétrico, ele é ir, né? Então, o magnético é o feminino e o elétrico é o masculino. E dentro desse magnético é que é formado o nosso ego. O nosso ego contém essa força magnética, não é nem E elétrica. também a capacidade de receber e compartilhar, né? É, isso, é o elétrico, é o compartilhar, e o magnético é o receber, né? O receber ou repulsar, né?
tirar, não Vou quero, receber. não quero, né? Isso é o magnético, isso é o feminino. O feminino, o que que ele faz? Ele ou atrai ou ele repulsa, né? Por que que ele atrai? Porque ele acha que o ego, vamos colocar o ego já. Por que que ele atrai para ele? Porque ele acha que é interessante para ele. Porque ele acha que é confortável, porque ele acha que vai trazer alguma vantagem para ele, que ele acha que vai trazer alimento para ele. E por que que ele repulsa? Porque ele acha que aquilo vai interferir na vida, que aquilo é um perigo, que aquilo pode interferir e pode eliminá-lo, né? Então, existe essa força de atração e repulsão, né? Essa é a relação do magnético que tem relação direta com o ego. E é aquilo que eu falo, qual é a função do ego? A função do ego é garantir a sobrevivência. Então, ele vai atrair para ele o que garante a sobrevivência e vai retrair para longe aquilo que ameaça a sobrevivência. E outra coisa é garantir a minha identidade. Eu sou, eu sou. Então, ele vai garantir a identidade dele. Então, ele vai trair para ele aquelas coisas que têm a ver com a identidade dele e vai reprimir, quer dizer, ele vai deixar para fora aquilo que pode ser uma ameaça à identidade dele. Essa que é a relação da força magnética do ego. Tá? Que Não sei se eu interessante. respondi. Nossa, muito Uhum. bem. E essa questão do pecado contra, aqui diz que não há pecado Uhum, contra um Deus e que não há pecado contra os outros. uhum. Mas a gente vê o pecado como um erro cometido com o outro, que se retorna para você, retorna Na verdade, como um castigo, não existe porque não pecado. existe castigo. Não existe castigo, existe eu plantei, eu colho. Essa lei Ação-reação, né? da ação-reação. Uhum. É a lei do plantio. O que você planta, você colhe. Isso que existe. Não há castigo de Deus, não há vingança do outro, não há uma maldição que o outro colocou em mim, não. Tudo é em função do que eu plantei. Tudo que acontece em minha vida é em função do que eu plantei ali no passado. Há um É uma passado justiça recente ou um passado divina. distante. A gente não sabe, né, o tempo que vai maturar essa semente que eu plantei, né? Então, Eu não acho nem que é uma, pode eu não falar. acho nem que é uma justiça divina, Mariane. Eu acho que é uma lei da existência, uma lei cósmica, sabe? Uhum. Porque Deus é uma fonte amorosa, então ele não vai te É uma julgar nem fazer justiça, um justiça. ajustamento de É, equilíbrio, é o uma justiça equilíbrio, é. Eu que não acho que é isso, balança, não, né? é. Então Não é você uma joga a justiça palavra que vingança. você joga, altera a realidade qualquer. Então, Uhum. se você for pensar nisso, qualquer coisa que você faça para o outro, você está fazendo a si mesmo. É isso que, né? E o É. que você deseja, É isso que diz aqui. até para o que você pensa, você tem que pensar no que você vai pensar, né? Pensar o que você vai pensar. Exatamente. Deseja. Pensa. E uma coisa interessante que fala aqui você também deve compreender que ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental, emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade e a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística. E há um preço a pagar por isso. O preço, quem dá o preço? As leis da existência. Uma das leis da existência é que você planta, você colhe, né? Então, é isso. Isso me lembrou, Ah, isso me lembrou uma palestra do Mário, ele falando sobre o tipo o inferno dos católicos. Tá cheio de padre. isso. O Papa. Você é aquilo que você acredita. Você é a sua fé.
Por isso que a individualidade nesse texto me chamou a atenção e me trouxe essa passagem que você é a sua fé. Se você acredita no inferno, aquele inferno, tipo, você não vai encontrar no inferno católico um monte de hindu arrependido de louvar Hare Krishna, né? Então, você é o que você Foi essa acredita. Se semana, você né? acredita. Foi? Não, eu repostei isso lá no grupo, né? Ah, E aí, mas é uhum. uma palestra antiga, e ele fala exatamente isso. Então, eu acho que essa individualidade que ele dá e essa existência tá relacionada a essa crença. Não sei se eu Eu estou tenho certa. certeza disso, Tayla, porque você é o que você acredita, você é o que você faz. E você é o seu entorno, né? Então, se todo mundo, e você se deixa absorver com isso, você vira o produto do meio. É isso mesmo. Uma É coisa o que que eu você tinha muito acredita. medo, uma coisa que eu tinha muito, assim, que essa visão, né, que a gente está construindo foi, assim, uma libertação para mim, foi a questão da inveja. Sempre tinha um medo de expor minhas conquistas, né, as coisas, achando que a inveja. Então, se a gente pensa que é a nossa crença que constrói a realidade, a vida e a morte, né? Então, é uma libertação a gente entender que isso tudo faz parte de uma crença, né? E também que se você está conseguindo tudo que você está conseguindo, entre aspas, já foi preparado e já é seu, né? Aí é mais libertadora ainda, né? Muito legal. Aqui ele fala de vidas passadas, né? Se foi em vidas passadas, você pode ter, né? E aqui é bom a gente ter uma noção de como a Cabala vê, né, as vidas passadas, que as vidas passadas são meus ancestrais, né? Então, eu devo ter ancestrais meus que fizeram coisas horríveis, né? Mas, se eu estou aqui nessa fase de desenvolvimento espiritual, é por causa de todos os atos abomináveis que os meus ancestrais fizeram e aprenderam e perceberam a consequência de tais atos, né? E acabou me trazendo a esse grau de desenvolvimento espiritual que eu estou agora, né? Eu Então, pensei isso, né, Zeca? A hora que estava lendo, eu pensei nisso, nos ancestrais que vão. Então, é bom a gente sempre lembrar da visão da cabala ancestral sobre a reencarnação, né? Eu sou em reencarnação dos meus ancestrais e meus descendentes são minhas reencarnações, né? Se eu tenho a felicidade de ver meus filhos, meus netos, meus bisnetos, eu tenho a felicidade de ver a minha reencarnação nos meus filhos, meus netos e meus bisnetos, né? E também tenho que ter a consciência de me corrigir em relação ao hoje, ao passado, para não passar para as outras futuras, né? Exatamente, Eu acho que é exatamente. por aí que vem as vidas passadas. Quando É, você tem essa noção, essa clareza, fica bem melhor. É verdade. por que que a gente está aqui? Estamos aqui unicamente para corrigir. Corrigir o quê? Fazer o processo de correção nosso com relação às dificuldades que nós temos. Porque é nas dificuldades que nós temos, nas maiores dificuldades que nós temos, é que nós temos que superar, temos que corrigir, né? O mestre está falando isso esses dias muito sobre isso, né? Então, o que eu preciso, mas o que eu preciso corrigir? Olha para a sua vida e vê qual é a sua maior dificuldade. É ali que está o seu tacan. Aí que está o seu processo de correção, né? E
E como que eu vou vencer isso? Vai superando. E ao superar, quanto maior o obstáculo, maior a luz a ser revelada. Né? Então, é superar, vencer e revelar a luz. Aí, de repente, aparece outro. Vai ser sempre. Vai ser sempre, porque tem muito ancestral para trás de nós. Entendeu? A gente recebeu muito tacan deles para corrigir. E é esse o nosso papel, corrigir o tacan deles, para que esse tacan deles não passe, não seja herdado pelos nossos descendentes. Então, essa visão, essa consciência é muito importante que a gente tenha, porque a gente sempre fica achando que minha vida é cheia de problemas. Então, se é cheio de problema, pega um problema e senta em cima dele e veja e olhe para ele, vê a possibilidade, porque não é um mar sem fim, não é o mar do fim, não é o mar do impossível, não é. Ele está ali para te mostrar alguma coisa, para você aprender alguma coisa, para você superar esta coisa e ganhar potência. Gente, vocês não acham que através do que a gente recebe todo dia, da roda do tempo, ficou muito fácil e claro isso todos os dias? Vocês não têm essa noção? Que parece que as coisas passam e você consegue ter uma clareza muito maior em cima de tudo isso? Sinceramente, eu estou exatamente assim. Não há problema comigo que eu não consiga levar adiante e superar. Está tudo sempre bem, assim, entendeu? Por mais que eu tenha várias questões no dia, para mim está muito leve de fazer isso, sabe? Está muito gostoso de fazer isso. Quando você entende, põe isso dentro do coração, é uma coisa assim mágica, puf. Então não tem drama, não tem mimimi, sabe? Você não fica com isso, sabe? E tem uma outra coisa que eu queria dar um depoimento através desse livro, porque aqui ele fala assim, olha, por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os seus sentimentos de posse e repulsão, e rezará pedindo ajuda para superá-los. Nesse exato momento, eu me lembrei da minha separação com meu ex-marido, eu passei 2 anos, assim, 1 ano e meio de estresse do caramba, assim, uma situação muito difícil eu passei, e aí tá aqui. Geralmente, é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Gente, comigo aconteceu exatamente assim. Eu tenho que dar esse depoimento porque isso aqui é verdadeiro e foi através de um mestre que eu cheguei, fiz o caminho desde 2020, cheguei aqui na Cabala. Então, assim, eu tive realmente uma guiança, e isso aqui é a pura verdade, e é o meu caminho de superação de muitas dificuldades, de muitas tristezas que eu passei, de muitas dificuldades, porque eu tinha um ex-marido drogado, não sei se vocês sabem que eu tenho uma filha deficiente visual, passei por várias coisas, perdi meu apartamento, eu passei, assim, sabe, um perrengue do caramba. Então, hoje eu posso dizer que eu estou de pé e, assim, faço o que eu faço, cuido, né, da melhor forma possível, estou em outra situação e tá tudo bem, gente, entendeu? Então, eu sou esse depoimento aqui total, eu sou isto aqui escrito. Não tem como não dar certo. É muito, muito bonito. É fantástico. Que lindo você conseguiu. É. Parabéns. Eu vou te falar que, assim, não tem um Olha. dia que eu acorde com tudo que eu Não tenho agradeço. recebido, principalmente da Cabala, de todos os níveis, de todas as frentes da Cabala, com vocês junto, com os livros, enfim, não tem, gente. É muito leve, a vida é muito legal.
E eu percebo que a Mariane também está começando a experimentar isso, né? Né, Mariane? Processo. Exatamente. É o Processo. que eu estou falando. Está começando, calma. Eu falei, está começando a sentir isso, né? Porque até então, até a semana passada, a vida era um fardo. Agora, alguma coisa virou, alguma chave virou na mente dela que ela está começando a ver com tranquilidade, com leveza, essa leveza que a Ana Cláudia está falando. Né? Daqui a pouco vai vir de novo a onda, mas aí depois que vier a onda, ela vai lembrar dessa sensação que ela teve de tranquilidade, de paz, né? Surfa a onda. Não é? Vai, É, salta a ainda está onda. no comecinho. Eu não quero falar nada porque 2 dias sim, um dia não, e assim É vai. assim, É 2 passos assim para mesmo. frente e um para trás, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim Né? mesmo, Ariane. É Mas, a luta Eu, diária. eu também eu também me identifiquei com isso aqui na hora que estava lendo, porque é como a Ana Cláudia falou. Eu acho que na hora que eu estava preparada, apareceu o mestre certo, da maneira certa, do jeito certo, e a minha vida ficou mais leve. Que era pesado, ficou mais leve. porque aí a gente percebe que é tudo mais simples do que a gente imaginava, né? E olha, eu vou te falar outra coisa: confiança é tudo, viu, gente? Confiança é tudo. É E outra verdade, isso é coisa, eu vou verdade. falar, e assim, eu sou a prova viva disso, entendeu? Tinha dias, há 2, 3 anos atrás, assim, eu entrei nesse apartamento, vai fazer 2 anos agora, em novembro. Gente, eu tive que sair do meu apartamento de US$ 1 milhão para uma casa, para um apartamento que, enfim, em 3 dias eu consegui uma casa para morar e foi uma guiança de um mestre que eu cheguei, que quando essa pessoa me alugou esse espaço, ele falou assim: eu vou te falar uma coisa, você vai ser muito feliz nessa casa. Mestre Saint-Germain está te dizendo isso, e era o mestre que me trouxe para tudo isso. Então, foi uma confirmação. Eu sentei, chorei e falei assim: é aqui, mudança de rota, vida nova, entendeu? E estou muito feliz com minha filha aqui. Bom. Então, gente, confiança é tudo. É você saber que todo dia o maná necessário vem. Sabe? O que você precisa vem, entrega na mão. E assim, confiança ativa. Olha, não tem o que falar, gente. Vai por aqui, que é isso mesmo. Fica e anda. Fique anda, é meu lema, é meu lema. Fique anda. Verdade. Netal Fatira. Sim, Confiança é tudo. O que a gente vive tudo isso junto, né? Eu tenho certeza que esse depoimento, Ana Cláudia, é seu, é meu, é do Zeca, é da Mariane, é da Daíla. Muda só o tempo. Deu uma parada aqui. Tá certo. Acho que parou, tá tudo Não, parado não. aqui, tá todo mundo parado, estátua. não, não, não. Eu estou Não, escutando Não, só você, você. pode falar. Eu sei que está você está parado. parada, Escutando? mas Eu a sei que está sua voz parado, está mas a gente está saindo. te ouvindo. Só a sua imagem que está parada, mas a voz está saindo. Acho que ela caiu. Agora Pode parou ser. outra vez. Agora parou mesmo, Tyler. Ah, tá Ah, bom. opa, aí, falou. E, tipo, né, a gente precisa se alimentar dessa sabedoria. E Tyler, tá com algum problema aí, caiu. Agora ela É, volta. oi, Aí, voltou. agora voltou. Voltei lá. Voltou. Voltou, voltou. Confiança, confiança. Confiança. E é questão de tempo, né? A gente vai caminhando, a gente chega assim no início reclamando de tudo, reclamando muito. Eu me vi Uhum. no que você disse também, sabe? Em meio ao caos.
e de repente a gente faz uma Hakmara igual hoje. Qual que é o problema que a pessoa tem? Gente, não é possível. Que problema mais idiota é esse? A gente já começa a ver que, poxa, nem isso não é Nem é nada, problema. sabe? Nem é Nem é problema. problema. E as coisas assim, eu não quero, eu não, né? Às vezes eu sinto uma coisinha, mas aquilo logo passa, eu não quero nem falar, porque, nossa, não, para. Isso eu já sei. Essa conversa aí já tá velha, né? É muita É história, porque deixa a na gente história. se lamenta tanto, e quando vai falar e celebrar um pouquinho da cura, sem querer, volta no negócio, então é melhor não falar, ficar em silêncio. Porque senão você volta a falar, você tem que, até falando da cura, você está falando do mal, né? Do mal, que eu digo não é do bem do mal, do mal-estar, Isso. do mal-estar, né? Uhum. Vai ficando ultrapassado, né? Aquilo que o Zeca repete todo dia, né? E isso Fica afasta ultrapassado, muita a gente gente fica da gente. Pois é, e quando você faz essa Hakimara que a Aqui quista. está, faz. Ista fez hoje, você percebe o quanto é importante você inocentar o outro, né? Você deixar Pois para é. lá, deixar barato, você falar, Uhum. tem nada a ver, e esquecer, e tirar essa mágoa, que é o que eu fiz Uhum. com meu ex-marido de uma forma tão simples, sabe? E eu consegui fazer isso de uma forma tão tranquila que até hoje ele fala assim, eu não acredito que até hoje você não me falou absolutamente nada, porque eu acho que ele pensava que eu ia botar, no mínimo, a polícia atrás dele. Eu não fiz nada, eu não reagi, eu simplesmente, sabe? Eu falei, mudança de rota, vamos lá. Eu chorei meia hora e falei, vamos embora, não tem mais o que eu fazer, entendeu? E deixei. Uhum. Aceitou Então, e foi. quanto é importante isso, né? E o quanto é importante, por exemplo, na Hakmara hoje da Kista, uma das minhas pessoas é minha mãe, porque ela é muito crítica, né? E eu tenho falado isso para ela direto, né? E eu voltei a colocar isso no papel, né? O elemento que saiu foi um coração, que é o que eu tenho sentido acelerado, que é o que ela tem problema, e a alegria, né? Que ela é uma pessoa muito amarga, né? Então, é assim, como dá certo, né? Como você faz para melhorar isso, né? Olha, é impressionante. É. Receita de bolo não tem, mas isso aqui é um guia para a vida toda. Na Hakmara Sim. eu entendi que eu tenho que trazer muita alegria para os meus olhos, né? Ver as coisas com mais alegria, respeitar mais a minha boca, o que eu ponho na boca, tanto em palavras, coisas, com mais respeito, e um coração bem agradecido, Mas, cheio de gratidão. tá bom, legal. Nossa, a minha também foi amor, paz, alegria, coração, olhos e pernas. Que tem a ver, né? É. É, Não, a aí a minha gente vai fazendo Muito interessante. associação Tá e tudo tudo ligado, né, Dilora? tudinho. a minha também saiu, eu coloquei a reverência na boca, justamente para uma situação que é esse pedido de ajuda, sabe? De querer que os outros se importem. E a gente pede isso, né? Geralmente, eu já vejo essa é uma relação bem que a gente constrói, uma relação emocional que a gente constrói com os familiares, de achar que eles têm que alguma coisa. Aí É, veio exatamente essa palavra da minha boca e reverência. Então, você vê como que, né, a conexão é feita através das palavras e através das palavras a gente manifesta a reverência, que é o que a gente está desenvolvendo essa semana. Bingo! Impressionante, né?
Impressionante Tem mesmo. uma outra parte aqui do texto que eu acho também que é bastante interessante. Lembre-se que ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina. E que percebam que dentro de si algo que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Tá aí, para fechar, né? Para fechar, também. Para fechar com chave de ouro, porque o que você tem que ter em relação ao outro, né? Toda essa parte amorosa, essa escuta aberta e perceber o tempo deles, né? Que não é igual ao seu, e que todo mundo tem dentro de si um potencial gigantesco de tudo, 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 né? Eu acho isso Aí entra a bastante reverência bacana. novamente, né? Então, Reverência entrando, novamente, né? entrando a reverência novamente, né? Ao E é ego do muito outro, importante. porque o ego do outro é o ego do outro. Você não pode interferir no ego do outro. Não pode E querer que como o diz o outro tenha um ego mestre, diferente do que ele tem. então, e como diz o mestre, ego todos nós vamos ter, sempre. Trabalharemos para ficarmos só com o bom, né? Exatamente. Né? Doce, amargo, é tudo bom, É, como um tap, né? É, então, essa reverência, essa coisa de... A reverência, eu acho que tem a ver também... Eu acho que eu escutei o mestre falando alguma coisa a respeito disso. Tem a questão de você... Não é abençoar, consagrar, tornar sagrado consagra. É, tudo. Tornar sagrado tudo, tudo. Isso implica tudo, né? Inclusive, a pessoa com o ego muito grande consagra. Ele também é sagrado. Essa pessoa também tem uma grande força, um poder, inspiração dentro dele, que o ego dele não está deixando vê-lo, né? Ver toda essa força que ele tem. Mas consagre essa pessoa, torne-a sagrada, tenha reverência por essa pessoa, mesmo que o ego dela esteja lá no alto do Monte Everest, entendeu? A importância. Dentro, por trás desse ego tão alto, tão enorme, existe uma grande força, um poder e inspiração. E uma alma adormecida, né? Uma alma adormecida, que ele fala aqui, né? Ele fala aqui. Na Só isso. pesada teia de aranha da personalidade magnética. A alma está lá adormecida, porque ela está lá dentro. Aquele ego enorme em cima dela, como se a minha mãe, que às vezes, eu quero tocar esse cobertor, está muito pesado. Por quê? Está coberto, 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 não consegue nem mexer na cama, tadinha da alma. Né? Tanta, tanta coberta que tem em cima dela. Cobertinha que tem. Pois Né? é, né? E você vê como é a inteligência do universo, né? Dessa fonte criativa tão fantástica, que ela vai libertando e lembrando a nossa alma do que não é necessário para que a gente possa atingir essa melhor versão e se eleve, né? Porque você vê, na Hakimara, você coloca lá a tua alma escrevendo. Por mais que você não saiba, quem está escrevendo é a tua alma, a parte melhor que tem. E olha como é uma generosidade, né? Quando você... É fantástico isso, né? É fantástico. Sabe como eu vejo a Hakimara? É como se a gente colocasse uma lente de contato nas coisas pequenas. Porque quando você pensa em uma situação, um detalhe, é interessante porque, assim, essa coisa de ver o outro como espelho não era novidade para ninguém, mesmo antes da Cabala, né? Todo mundo já sabe que o outro é o espelho, né? Já, às vezes eu mesmo falo alguma coisa para alguém, mas isso eu já sei, né? Tipo, mas eu também sabia. Só que você começa a Hakimara, você coloca uma lente em cada situação. E aí a gente vai desenvolvendo a Bu, né? A visão de começar a olhar isso em tudo, nos pequenos detalhes. Às vezes a gente está falando, porque fulano isso, ou ciclano é assim. Peraí.
Se eu estou vendo isso, é porque tem isso em mim, né? E a gente acaba que, eu acho que com o passar do tempo, a tendência é a gente desenvolver isso cada vez mais, ao É, ponto de que o outro já, né, esquece esquece o outro, esquece quem foi. O que está aqui? O que está te incomodando? É um exercício que naturalmente não é longo. Eu acho que isso é um exercício de muito tempo de prática para desenroscar tudo que já está enroscado. Daila, sabe como que eu vejo isso hoje? Quando você falou assim, é um exercício longo, muito difícil, eu vejo como qual vai ser a brincadeira de hoje, entendeu? Qual vai ser o desafio de hoje? Eu torno isso uma coisa, vamos ver o que vai aparecer hoje para eu trabalhar, entendeu? E fica leve, e isso é gostoso, porque você vai É, todo dia se aprimorando numa coisa, super legal, super não é legal. Cria parece pesado? que mais fica tudo, expectativas, as né? coisas parece que ficam tudo mais simples, né? Não tem drama, não tem aquela. é, como antigamente o ego falando na cabeça, não tem, eu não tenho mais essas coisas. De vez em quando aparece uma falação, mas eu já corto logo, logo. Mas parece que fica tudo mais simples de resolver, né? Não sei. É, porque quem faz não ficar simples é o ego, né? É, Algo interno, né? Que fica mantrando todo dia a mesma coisa, toda hora, né? Que faz você ficar nervosa, que faz você ficar, né? Quando você percebe que isso tudo é bobagem, né? é. Égua Bom, eu não adoecida. sei, acho que hoje eu devo estar num dia super bom. Eu tô falando para vocês que tá tudo, sabe? É fácil, é muito fácil. Na verdade, o que eu achei interessante da sua fala, Cláudia, qual é a brincadeira de hoje, né? Eu acho que eu sempre encarei tudo como uma grande brincadeira também. Assim, a, a vida, as coisas que me acontecem, as pessoas que passam na minha vida, sempre, sempre é uma coisa divertida, sempre é uma coisa leve, sempre é uma coisa, né? E acabou a brincadeira, qual é a próxima brincadeira, né? Então, assim, tá sempre buscando, porque essa criança é interessante estar dentro da gente. Essa criança que gosta de brincar, que gosta de criar, que gosta de, né? Não, aquela criança ferida, ela é boa para que a gente possa curá-la. Porque a criança ferida só gosta de chorar, choramingar, só gosta de ficar Fazer pedindo, birra. pedindo, pedindo, Percebi. né? É, Fazer fica, isso. fica manhosa, fica birrenta, né? Então, essa criança ferida, eu preciso curá-la, preciso acolhê-la, preciso curar as feridas dela, né? Às vezes são feridas muito antigas, que estão muito infeccionadas, que estão muito, né? Então, exige um trabalho cuidadoso com essa criança interna nossa, ferida. Mas a criança brincalhona, a criança que gosta de brincar, que gosta de imaginar, que gosta de criar, essa criança é preciosíssima dentro da gente, porque é ela que tira o peso do adulto. É ela que tira isso eu tenho, né, que Nedina fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem nada. Você tem mesmo é que brincar. Você tem que ver tudo como uma grande brincadeira, porque a vida é um jogo de vida ou morte. Não, a vida é uma brincadeira, uma grande brincadeira que eu tenho a possibilidade de criar novos mundos, olha só, de criar novas possibilidades. Olha o que se fala no mundo que você vê aí do mundo das espiritualidades ou das, né? Existem milhares de possibilidades, existem sim, mas não com o olhar do adulto, com o olhar da criança. Porque o olhar do adulto vai escolher as possibilidades que são interessantes para ele. E a criança não, ela vai escolher a possibilidade mais divertida, a possibilidade mais Sim. que agregue mais pessoas para a brincadeira, entendeu? Então, essa que deve ser a criança que a gente tem que manter. E a criança ferida
curá-la para se juntar a essa criança aí que está gostando de brincar e se juntar com mais criança. Entendeu? Então, essa visão sua da brincadeira eu achei muito interessante, me identifiquei muito com ela e é, é uma visão mais leve. Por quê? Veja bem, eu aprendi isso na constelação familiar, numa das aulas que eu fiz. A verdade é leve, a mentira é pesada. Se está pesando, é mentira. Então, onde é que está a mentira? Aonde está pesando? Porque a verdade é leve. A mentira, você tem que carregar aquela mentira com todo cuidado, para agregar mais elementos àquela mentira, para torná-la parecida com a verdade, mas é uma mentira. É trabalhoso, né? A mentira eu acho que dá muito trabalho. Muito trabalhoso. Né? A Gente, verdade, pode falar. gente, ontem eu fui assistir Barbie com a visão da Cabala. Vai assistir cada um de vocês com a visão da Cabala. É fantástico. Vou te dizer que a mensagem é fantástica. Assistam. Não vou contar e nem dar spoiler. Vai com a visão da Cabala. Fantástico. Eu saí de lá assim, adorei. Não por tudo que, né? Mas vai assistir com esse. Na final. Até a Barbie, até no filme da Barbie tudo é luz, né? Não. Tudo é aprendizado, né? Então, acaba, tem erro. É interessante quando a gente começa a enxergar as coisas com o olhar da Cabala, né? É uma delícia. Porque você Eu acaba... assisti o Avatar com o Olhar da Cabala, maravilhoso. Avatar realmente Avatar O e o Avatar é o último first, Avatar né? Nossa, e o último Avatar eles se chamam Nabu. Eles, Aham. você vê na primeira então, cena, é, eles eu chamam achei Nabu muito bem. e eles usam também um rasbim. As duas É, coisas já na primeira cena. isso, Aí acabou, matou. matou. Tempo de matar. É tempo de matar. Muito bom. Agora, a Barbie eu não fui assistir, não, porque Não. eu Vai só com a visão da Cabala, porque é bacana. Não, mas eu só Assim, vou no cinema quando a minha amiga convida, porque eu no a daí Rosa vai assistir sozinha, você vai dar risada e vai falar assim, putz, não acredito que ela está falando isso. Vamos aí assistir. a Vamos Rosa não assistir. chamou, o irmão dela faleceu ontem, então aí que eu não vou mais, eu não tenho como ir sozinha, é longe, Ana Cláudia. Ah, É longe lá, o cinema fica lá no parque da cidade, é bem longe. Posso ir de Uber, né? Uber dá certo. depois você toma um sorvete, delícia. Volta a ser criança. Cor-de-rosa, sorvete de morango, cor-de-rosa. É isso aí. Interessante a Essa história semana. da quem fez a Barbie, uma moça bárbara. É bom, é interessante ler a história da criadora da Barbie. A criatura, e ela conta no final. A conta, Ela conta. conta exatamente isso. E a Barbie, no final, é assim, ela só quer ser. Entendeu? A Tá. mensagem é essa, você tem que ser. É fantástico. Porque a criadora, a Bárbara, era uma pessoa muito especial, hein? A filha dela era a Bárbara, quem criou foi a Ruth. Isso, Ruth Olha e o a nome, filha olha o Bárbara. nome, olha o Não, nome tudo da família, da família. da família, que nossa.
Tá bem, Mariane? Melhorou? Estou morrendo de dor de dente. Ô, Preciso Mariane, tomar tem um ponto dipirona. aqui, ó. Deixa eu te falar. Tem um ponto aqui, ó. Não tem esse ossinho aqui no final, ó. Aqui, ó. Aham, Aperta sim. ele aqui, ó. Bem no final da cabeça, aqui, ó. Dá uma compressão nele aqui, que ele vai para esse nervo, ele vai ajudando a dor. Você Eu acabei tomou de tomar diclofenac? dipirona, mas eu vou fazer. Tomou dipirona? Tomei agora. Saí daqui para tomar. Estou morrendo de dor. Tá. Se o diclofenaco, desculpa, eu sou dentista, então vou falar. Se não melhorar o diclofenaco, vai com o Nisolid, que ele é um pouco melhor para isso. Eu vou tomar às 10 horas de diclofenaco, porque eu tomei às É, 2 da tarde. É é. automedicação, né? Porque o meu dentista Não, não tudo bem. respondeu. Tudo bem. Vai aqui, vai apertando aqui, ó, que ele ajuda bastante. O Tá, nimesulida é mais obrigada. indicado para dente É, do que ó, para o Pois Nisolid é, se eu contar a é um história da pouco melhor. nimesulida para vocês, eu não tomo, porque eu, quando perdi meu filho, com 30 anos de idade, ele era meio hipocondríaco e sempre tomava esse nimesulida. Aí, quando eu fui lá desmanchar o apartamento, eu achei, ele foi encontrado no banheiro, né? Machucado, enfim. E eu achei esse remédio na pia e eu fui ler a bula. Aí, enfim, estava lá, né? Que não, quem não deve usar isso? Aí tinha assim, alguém com uma cardiopatia, como ele teve infarto e também tomava Red Bull, né? Provavelmente, né? E aí eu fiquei contra o nimesulida porque eu descobri que o nimesulida era proibido no mundo inteiro, menos no Brasil. Aí eu faço campanha contra Red Bull, não deixo Tem ninguém tomar. muitos medicamentos que é só liberado aqui no Brasil. Nossa, muitos, Pois é. muitos. Inclusive vacinas também, viu? Que só aqui no Brasil eles dão. É, aí antes disso virar uma crença, né, se levantou na família, Mariane, será que o Dan se matou, aquela coisa? E aí a gente já preocupada, aí eu joguei um Xing para mim, gente, foi muito sincrônico. Que o Xing falou assim: o mal não veio de fora. Aí falou uma linha das misturas dos remédios, eu juro para vocês. Falou da mistura de certas substâncias. Ele tinha tomado um vinho com a namorada e o nimesulida estava lá. Eu não tomo mesmo, sabe? Virou uma crença, eu acho que eu sou muito assim, né? Eu Não, e Caramba. pego a olha, é coisa. o seguinte, todo remédio só vai funcionar para você quando você acreditar nele, porque ele é só um veículo, ele não vai te curar. Então, tá Sim, tudo certo. Vai, né? Vai aonde na sua linha que você tá se sentindo mais é, confortável e tá tudo bem. E aperte aqui, porque não há nada como você dar um comando pro seu corpo, né? E boa. se apertando aqui, você segura bem a dor, pelo menos da noite. Agora, se não passar, vá ao dentista amanhã. Não espera a escola, não. Vai até Sabe o que acontece, vai Ana? na Eu emergência moro. da escola. Não, acho que não tem, sabe? Porque assim, tudo aqui é muito longa, longa distância, só tem uma linha de ônibus e o dentista mais próximo é 30, 40 quilômetros daqui de serra, entendeu? Então, assim, o meu dentista, que é professor nessa escola, vai me atender na sexta. Na terça, meu marido, por um acaso, vai na escola. De repente, eu vou com ele para dar um Eu toque. acho que é melhor É. você ir. Eu mandei mensagem para o meu dentista, eu estou esperando ele responder amanhã, que hoje, domingo, ele pode não ter visto, aí ele vai Orientar. me Orientar. orientar. Isso. Vai dar tudo certo. Claro, Vai dar. Não, Fé. aí vocês assim, estão falando aí, ó, essa semana, meu marido tem um restaurante casa com 5 mesas só na casa do Brás, que é super amigo dele, tudo informal. E aí tá, os turistas preenchem aquilo ali é por semana, só funciona sexta, sábado e domingo. O amigo do meu marido vai cair no conto do WhatsApp da filha precisando, pai, deposita, ele pegou toda a férias dos pagamentos dos fornecedores, tudo, e depositou para o golpista, né?
Aí essa semana já foi isso, e eu bem tranquila. Lá, comia. A luz infinita está em tudo. E minha filha, o homem foi mexer no relógio lá da casa dela, quebrou o padrão de luz, aí tá uma briga porque a dona da casa não quer pagar, não sei o que, tá no escuro. Aí eu falo, tudo é luz. Eu tô assim essa semana, gente. Sinceramente, porque tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Aí hoje eu fui para o Soul Sync, para meditação lá com as meninas de Lumiar. Fiquei meditando, estou assim tranquila, parece que eu cheguei no estado teta, mas o dente Tá chamando. é porque não é mais alfa, agora é teta, tá? Ah, é? É. Isso aí. Mariane, mas o cupim foi embora. Menina, tem isso, eu tô tirando o microfone porque eu tô sem sala, tá um eco. Assim, agora a gente conseguiu trocar o forro Bom, da. Falta só agora pintar a parede, né, e colocar os móveis dentro. Aí tem que ser aos pouquinhos mesmo, Mas que bom, porque, que bom. né, enfim, tudo bem, tá tudo bem. Uma Esse hora negócio, vai esse estruturar. negócio de golpe, uma vez me ligaram, falando, mãe, eu tô aqui apavorada, você tem que depositar para mim, não sei o quê. Eu falei assim, olha, você ligou para o lugar errado, porque eu não tenho filha. Se Mas eu o tivesse negócio filha, não eu foi já ia esse, cair, né? Se eu foi no tivesse. WhatsApp. Foi no WhatsApp escrito, né? Tipo, pai, eu vou te devolver às 18 horas. Pode depositar para mim. E aí, o cara, a coisa do celular, né? Não é informado que tem esses golpes, né? Quando isso É, acontece comigo, eu já falo logo, oi, filho, é o Jorge que está falando, eu não tenho filho, Jorge. Aí o cara fala, é! Eu falo, olha, Deus está vendo. Eu sei, a última vez eu falei, ó, Deus está vendo, eu sei que você deve estar passando necessidade. Aí depois eu botei uma coisa bem feia, que eu não vou repetir aqui. Comigo aconteceu 2 vezes, mas comigo não tem como dar certo, porque meus filhos comigo falam espanhol. Então, falar em É, português, pedir dinheiro em português, está ferrado. pois é. Não vou cair nunca. Ai, Agora, se é for loucura. argentino malandro, caio direitinho. É. a Ana Cláudia falou para mim tomar sorvete depois do filme, aí me sim. deu vontade de ir lá pegar sorvete. Estou aqui tomando sorvete. Mesmo. On- Boa. Ontem eu, ontem eu fui conhecer os meus netinhos gêmeos. Oh, Gracinha, que Cadê a Eles delícia. foto? são, Cadê a foto? Morar. eles são muito pequeninos, Ai, bem vem pequenininhos, cá, mas são derreteu o perfeitinhos. coração. Derreteu o Agradeci a luz coração. infinita. mas já estão em casa? Não, ainda não. Eles foram para um quarto porque estavam no CTI, né? E agora Uhum. já estão mamando no seio e estão se Ah, alimentando maravilha. bem, mas ainda não tem peso para sair. Então ela está num quarto, aí agora a gente pode ficar lá com ela. Entendi. Ah, que bom. Gracinha. Aí eu Que acho que agora, amor. com esse carinho da família, no instantinho eles. Vamos pegar Ah, bom. corpo. Eu acho que É, essa semana acho que eles já estão liberados para voltar para casa, para vir para Que casa. maravilha, maravilha. Aí, se Daqui a eu pouco faltar estão correndo. alguma meditação, alguma cartas de Cristo, aí eu tô lá. Ho- Que delícia esse momento, Hoje né? eu já levei o celular lá no hospital e lá. É E eles vão ser uma benção. batizados depois, minha linda. Vai na igreja ser batizados? Eu acho que sim, porque a primeira filha deles batizaram, né? Então, acho que vão Ah, batizar, mas vão esperar agora até eles ficarem maiores, né? claro, claro. Pouquinho. Que delícia, delícia. Depois Se eu botar tiver uma foto no foto, grupo assim que puder. Isso. isso, vou pôr. Assim que for liberado, eu Isso. coloco uma foto. Daqui a pouco estão correndo, minha querida, é tão Isso, rápido. Rápido mesmo, né? sim. E eu passa queria rápido. agradecer as energias emanadas por vocês,
Oh, Estão minha muito linda bem. Cristina, Muito obrigada, agradecida mesmo. com todo Chiquirão, que nem diz a Tayla. imagina. Nossa, todo nosso carinho, minha linda. É. Amém. Raila. Isso. Eu gostaria de Muita fechar raiva. aqui o nosso encontro com o começo do que a gente viu aí com relação ao pensamento positivo, né? E que ele não é o caminho, ele não é o ponto de chegada, né? Esse pensamento positivo é resolver tudo na minha vida, né? Ele é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso. Então, isso deve ser rejeitado, não deve ser rejeitado nem criticado, porque a psique desperta para o fato de que, além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa lá em cima, um poder universal que responde às orações, né? E lembre-se que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso, pois a privação de alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, está fazendo com que busque ajuda. Então, eu percebo que o que pode despertar a psique de alguém, nossa própria psique, o que despertou a nossa psique, foi, de repente, uma falta de alguma coisa, foi um vazio, né? Tudo começa Vazio. no vazio, né? Foi um Uhum. grande vazio, né? E que a gente fica procurando respostas, a gente fica procurando soluções, a gente encontra até alguém para poder rezar para esse alguém para resolver esse problema, né? E esse vazio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até virar caos, né? Assim, eu sou respondido por algumas coisas são respondidas para mim, mas de repente ou acaba o repertório de orações, né? Ou vem uma grande revolta porque não foi escondido, foi respondido em alguma daquelas orações, né? Daqueles pedidos. E aí vem o caos, aí vem a raiva, vem a violência, vem a bagunça, né? Mental. E Você falou aí a palavra revolta, né? Se a gente trata as coisas com revolta, volta, né? volta, Revolta. revolta. Volta É. e revolta, revolta e volta. É isso mesmo, Mariana. Você gosta de trabalhar com as palavras, né, Mariane? Eu gosto sim. Hoje Tudo você eu falou gosto de ver. anima, hoje o seu anima me lembrou o ânima, e você já falou que eu já tinha pensado nesse ânima. Não, eu falei ânima. Como eu não botei o acento, você leu anima. Mas a ânima, ela anima. É a Exatamente. animação da vida, né? Por isso que se chama anima, né? É, Se a que gente legal. pegar as raízes das palavras, todas as palavras explicam com mais profundidade o que as pessoas não percebem. Percebe, exatamente. É, Muito legal, legal essa sua sensibilidade para as Sacada. palavras, né? É uma sacada é, inteligente. É. é, Então, porque eu atendo as pessoas assim, né? Eu atendo as pessoas assim, né? Tentando mostrar isso em terapia, pelo menos, né? Essa coisa da revolta foi a menina que veio aqui essa semana para fazer terapia comigo, tentar a gente tentar. Aí ela falou, eu fico revoltada, uma revolta, eu sinto uma revolta. Aí eu fui pensando, esperei ela falar. Aí eu falei, olha, a revolta volta, porque eu já estou pensando meio cabala, né? Olha a É terapia isso aí. aí que eu não sei se é bem ou mal, se eu me estrepo por causa dessas coisas, né? minha filha, Enfim, não tem eu bem não nem tenho uma mal. especialização. Não tem É, bem nem mal, tem. querida. Tem a ação doadora. É isso que É, você tem que entregar alguma coisa. Você tem que resolver o problema de alguém
e agregar valor na vida daquela pessoa. É isso, é essa a nossa função. É Então, isso aí. é isso aí. Não tem bem nem mal. Tem isso, e tem Tá isso bom. aí, de resolver o problema do outro. Vamos resolver o problema do outro. É. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso, né? Em função do quê? Daquilo que está passando em privação, daquilo que está faltando. Está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando felicidade, amor, né? Então, isso vai levá-la a buscar alguma coisa, né? Que é o quê? A mesma ligação emocional magnética. Eu quero. Então, eu quero atrair para mim. Ou eu quero repelir isso de mim, né? Como a psique está despertando, se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções. Porque a psique é dentro, né? A psique ela tá observando os seus pensamentos, as suas emoções, né? Graças ao seu contato purificado com a consciência de vida, com a consciência vida. Que a psique é essa relação, tem a relação direta com a consciência vida. E tem uma relação direta com nossos pensamentos e sentimentos. Essa é a função da psique, né? Eu não sei, no caso da psicologia, como é que elas veem, mas para a Cabala é esse, né? A psique está ali para unir, é uma ponte entre a consciência divina, né? A consciência vida, e o nosso consciente, e o que está para fora, o que está voltado para fora, que são o quê? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, ela começa a ver umas atividades do ego magnético e emocionais de ligação e rejeição, às quais se apega. Então, ela está começando já a observar. Então, veja como ele trata o ser humano de uma forma tão bela que não há julgamento. É esse que é o segredo. Não há julgamento. Não é certo e errado. Não é. É necessário a gente entender como a gente funciona e entender como que essa psique ela faz a ligação entre a consciência divina e a minha consciência humana, e ela tem esse trabalho essa é a função dela, de fazer essa ligação, fazer essa comunicação. Muitas vezes ela está impedida, essa ponte está impedida, e ela precisa ser liberada, né? Liberada por quê? Porque aí ela começa a ser acionada quando a nossa consciência sente falta de alguma coisa e começa a entender que existe uma coisa superior. Só que não é superior, é superior aqui dentro, que é a consciência divina que eu tenho aqui dentro, né? Então, e aí ela começa a orar. Vamos começar a orar. Ela começa a orar. Ela começa a acionar essa psique que vai conectar novamente a consciência humana com a consciência divina. E aí vai aparecer esse fluxo novamente, né? É assim que eu entendo isso que ele falou. Como é que vocês entenderam isso? Entendi assim também, eu entendi desta forma. Como se você não se conhece, você não consegue dar o próximo passo. É isso mesmo. Traduzindo isso, né? Que está dentro de você, está tudo dentro de você, esse poder que você tem, essa força divina que faz o elo com o sagrado, né? Uhum, E acontece o milagre é você, tá uhum. certo? É isso? Tá, ela quer falar alguma coisa? Teve uma parte aqui no texto que ele fala sobre as pessoas que eu queria comentar sobre isso, que
não aceitam, É o último não está parágrafo. aberto para O último parágrafo. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir. de persuadir a pessoa de que ela causou dano a outros, né? Isso tem muitos casos, né, que a pessoa quer melhorar de vida, quer mudar, né, procura uma terapia e, ou às vezes, né, é indicado que a pessoa faça terapia, mas ela está tão fechada, né, ó, não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma melhor maneira de viver. Então, eu relacionei a esse primeiro parágrafo, essa primeira parte que você leu com isso, porque para a gente querer ser melhor, precisa ter a falta, por isso que tudo é luz. Porque quando você tem o problema, quando você tem o obstáculo, vem o caos na sua vida e você não enxerga aquilo que te traz potência, aquilo que te traz aprendizado, e as dificuldades é que faz a gente ter espaço, né? Criar o vazio e buscar ser melhor. Só que há casos que as pessoas elas se acostumam tanto com aquela forma de pensamento, com aquela dor, com aquela, né? Fez uma coisa errada. Isso acontece muito até com pessoas que têm alguma psicopatia, que faz uma coisa errada e acha que ela fez certo, porque aquilo foi o melhor, era o que ela tinha que fazer. De alguma forma, ela consegue enxergar que ela não causou dano a ninguém, né? Que o que ela fez é o que tinha que ser feito. E ela não muda. Ela fica bloqueada naquela existência em vários níveis, né? E o que me trouxe, né? O que me trouxe, o que trouxe todos nós para uma busca é essa necessidade de viver de encontrar uma maneira melhor de viver, né? E isso é uma abertura para que a luz entre, essa fenda, né? Que abre e que permite que a luz entre. Só que tem Eu a relacionei tomada de essas duas consciência. partes. Só que a tomada de consciência faz você ver suas próprias sombras. E aí é que dói. E às vezes não é só essa que você falou aí da psicopatia, da pessoa não perceber, mas quando ela tem consciência e ela se arrepende, ela também às vezes não consegue, porque é o tempo que vai fazer o ancoramento. E aí aquilo passa a fazer parte da personalidade. E aí vai numa bola de neve, porque aí você só comunica o caos, né? E as pessoas se afastam e aquilo vai agravando cada vez mais. Não é fácil sair disso. Eu espero que, quando eu sair disso, eu consiga ajudar quem me procura nesse estado. Mas veja só, precisa de uma decisão interna e um sim interno e uma vontade e uma intento, sabe? Eu sei. Mas é meio E um difícil, acreditar. porque é meio difícil, porque realmente, em alguns momentos, talvez eu não tenha. Tem aquela questão da sua autoculpa, né? E aí o fora já está difícil, porque o que se construiu, materializou, está muito difícil no tempo agora, que há 2 anos atrás não era assim, né? Então, assim, veio a pandemia, mudou tudo. Eu tinha um conforto, uma realidade, coisa e tal. Com as mudanças, por exemplo, a internet mesmo, às vezes, engole a gente. Se você tem vários bloqueios emocionais da infância, porque a gente só entrou na cabala agora. Se tivesse, já estava correndo atrás antes. Então, assim, você tem um monte de bloqueios, você não consegue. Eu já dancei muito, hoje em dia eu não consigo dançar, estou dura. Hoje eu forcei dar uma dançadinha e falei, nossa, eu estou parecendo uma pata. Né? Então, assim, às vezes zera mesmo. E aí
Eu tenho até, às vezes, pensado, né, se você está fazendo sinapse, se não está, porque o Zeca sabe do meu mapa. E muito sonho com aridez, né? Pouca água para fluir. Então, eu estou tentando recuperar isso. Há 3 anos que não caiu uma lágrima no meu olho, 2 anos. Agora que eu estou conseguindo me emocionar vendo o filme, né? Bom, E o pior é você ter essa consciência toda, né? Porque assim, eu ainda não rasgo dinheiro nem saio pelado na rua, né? Não perdi a caixa preta, né? Mas o sofrimento está aqui, né? E eu Você fico tá no caminho. trabalhando, é chicote, né? Pá, pá, pá. Agora eu estou tentando mudar a frequência, né? Porque a frequência ela ancorou, parece um caminho longo, né? Meus Saturnos aí, sei lá, né? Então, e é um processo é um demorado, processo, dolorido. é. E assim, e quando tá bom, tudo é luz, a gente fala tudo é luz, mas quando interfere a gente já vê filhos e os que estão próximos totalmente. Aí vem a crítica, né? Aí é pior, porque aí que eles se É, afastam mesmo, você não tem o que fazer. E aí, caramba, ninguém está vendo isso e vai ser um caos, a filha repetindo uma coisa, né? Abandonando o estudo, casando na pandemia, sei lá com quem, enfim, um monte de coisa, com 20 anos, né? Isso me dói muito o coração. claro. Mas eu mesma confesso que eu não percebi, então, em algum momento, eu negligenciei também, né? Agora, a luta. Vamos ver, Nada está né? perdido. Não, não tá Tudo não. pode se transformar a qualquer momento. Porque eu também me enfiei num lugar de 4.000 habitantes, né? Teve aquelas coisas, aqueles traumas, né? Uma família que botou a culpa que a menina entrou em crise, botou a culpa em mim, aquilo deu um rasgão em mim, assim, tchá, né? Muitas coisas eu comecei e não terminei, a especialização faltando 2 meses para me formar, me apavorei no TCC, não fiz. Então, assim, né? Agora eu estou enxergando. Só que essa noite eu acordei pensando nisso tudo. Eu falei, só que agora não está doendo tanto. Porque o que É, não tem remédio, remediado de uma certa maneira está até o que eu consiga fazer alguma coisa, né? Ou nada voltar, permanente. ou... E Hã? sobre isso, foi um momento que aconteceu na sua vida, foi um fato, né? Só que são fatos É. que deixam marcas muito profundas, mas não deixa de ser Eu um moro num fato. BBB, né, meu amor? Eu moro no BBB, né? Eu moro é 1 quilômetro de rua, montanha, montanha, e 4.000 habitantes que todo mundo conhece. Se conhece, fala, enfim. E tudo muito longe, né? A gente perdeu o carro, muita coisa, né? Foram muitas forjas, né? Então, assim, difícil, viu? Mas eu tô aqui viva. Agora eu tô conseguindo olhar para a natureza e gostar. Que bom. Nada permanece. É. O, É, o, tudo Ó, passa. a já estou eu impermanência. fazendo o discurso aglutinante. Eu não queria, por isso que eu prefiro ficar calada, entendeu? Mas Mas é isso faz importante parte você também. falar isso e todos nós escutarmos isso. É muito importante, porque uma palavra sua serve para a gente, é um estímulo também, e Isso, vice-versa. verdade. E veja bem, você não é isso, você está assim. Você é É, Isso. muito melhor do que isso. Você tem uma potência muito maior do que isso. pode ser. E- Acolha-se, acolha-se a cada momento. É uma tarefa por dia, tá bom. E se não der naquele dia, vai olhar a natureza que já está de bom tamanho, né? Tá bom, tudo E a bem. próxima, e o próximo parágrafo aqui até casa com esse momento. Agora você compreende porque eu disse que não há nada para ser transformado. Não há nada real ou eterno na personalidade. Há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar no divino, o divino no interior. Renascimento. Não chegou ainda, mas vai chegar. Eu não vou ficar pensando nisso. Agora é
passinho de cada vez. É isso aí. Passinho de cada vez, Mariana. E Passinho do de cada jeito que vez. está ótimo, né? Comparativamente ao que era semana passada, né? Então, assim, é um passo de cada vez, né? E a gente está vendo a reverência, reverenciar-se, né? E reverenciar-se, você só consegue reverenciar-se quando você reverencia o outro, exatamente como ele é, exatamente como ele é, entendeu? É. Porque aí E, você vai reverenciar-se exatamente como você é, né? E aí não vão ser a minha sombra e a minha luz. Não, não está separado. Não está é, separado. não tá. Está O junto. que é interessante, que eu também tenho percebido, que quando a gente está afastado, ou a gente entra nessa fenda de reconhecimento, né, de sombra, começam as patologias são o quê? Orgulho, vergonha. Eu não estou com vergonha de falar. Uhum. Então, a gente tem vergonha, medo, orgulho. E aí, quando você abre isso tudo, você começa a voltar ao equilíbrio. É justamente essa parte homeostática aí, sabe? Uhum. Isso, é isso mesmo. Então, Porque tem muita tá coisa que tranquilo, aparece. Mariane. Você não pode se culpar. Tem o lance do o olhar inocentador. Você precisa exercitar esse olhar inocentador para você e para os outros que estão à sua volta, porque o outro é o outro, e o outro tem muito que me ensinar. Então, o que que eu vou aprender com ele fora? Hoje, a Hackmara da Kista foi exatamente isso. O que te... Você estava na Hackmara da Kista? Então, Tava. é Eu não quero isso, nem comentar. é isso. Então, Porque está todo mundo aqui na sala, dá para ouvir tudo, está sem móvel. E foram as 3 pessoas que estão, né? Não dá Tá para bom. falar. Então, Ai, ai, ai. é isso. Interessante. E não estão nelas, estão na gente, né? Então, é esse olhar inocentador que a gente tem que jogar para o outro e jogar para a gente. Poxa, eu também Uhum. tenho isso. Como eu posso corrigir isso em mim? E Porque se lembrar que corrigir... era o melhor que você podia fazer, né? Exatamente. É, No nível de consciência que você Você está. tinha. Bom, Exatamente. Né? é Então, assim. é olhar para dentro mesmo, não é olhar para fora. Não adianta olhar para fora, você jamais vai mudar o fora. Você só pode mudar o dentro, né? Uhum. Então, que seja luz, né? Seja luz, como diz Amém. a Uhum. luz infinita no primeiro dia da criação. Seja luz. E um É. abraço, né? Gente, Tem uma, 10 horas. deixa eu Oi? só falar aqui. Tem uma coisa que a Fala. Mauká, a Mauká falou lá no curso esses dias, na aula, que eu queria trazer para vocês, que eu achei incrível, que serve para tudo. Mais vale uma coisa feita do que perfeita. do que perfeito. Demais, né? Demais É Pelo mesmo. isso. menos Legal. a gente tem, né? Não é perfeito, mas mas a É o que gente tem temos para alguma coisa, hoje. né? Chequire, meninas, chequire, Ó, boa Dinorá, noite, Ana tá, para Cláudia, vocês. Mariane, Margarete, Boa noite, Diná. queridas. Boa noite, meus Boa noite, queridos. Dina. Beijinho Boa para noite, boa Dinala. noite. Tchau, boa Yurani. Boa noite. Boa noite. semana a Boa todos. noite. Até a próxima. Tá bom, beijo para Até às vocês. Beijo. 6. Até Obrigada às Abraço pelo para a 6. tua Seis. retorno. tia, Tayla, que não veio hoje. Manda um abraço para Ela ela. ela estava doentinha hoje com Ah, gripe. Ah, fala tá. que Na a próxima gente ela manda um beijo participa. para ela. Manda um beijo, Ah, manda manda uma sim. oração para Obrigada, ela também, Margarete. tá bom? Tá bom, eu mando Beijo. sim. Obrigada. Beijo. Beijo, meu Beijo, beijo. querido. Beijo. Tchau.